Tudo bem, meus irmãos? Como vocês estão? Como passaram de feriado? Muito bem, chegamos aqui mais uma vez com essa mensagem das Sagradas Escrituras, com um tema hoje muito especial: a geração cristã sem Cristo. Essa aí você vai entender o que realmente está acontecendo nos nossos tempos. Será em duas partes. Eu vou orar para nós começarmos a primeira parte. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por mais este momento, Senhor, de poder levar o conhecimento da Tua palavra aos meus amigos e irmãos que estarão ouvindo, Senhor. Peço, Senhor, a direção e a sabedoria para mim transmitir e para eles ouvirem. É o que oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Vamos então aqui já ler o nosso texto principal, ou seja, a nossa leitura principal, que está em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, para a base do nosso estudo. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Preceitos são regras e normas. Esta é a leitura para o tema, a geração cristã sem Cristo. A introdução. O estudo não será uma crítica, e sim uma orientação, para detectar os falsos ensinos. Tenho experiências vividas desde 1978. Olha a distância que o Senhor me fez eu conhecer pelo Espírito Santo a sua palavra. No decorrer dos tempos, ocorreu mudanças doutrinárias. Tenho base para fazer comentários. É muito triste saber o que está acontecendo com o cristianismo. O próprio apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2 e 5, sabe, porém, isso que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, ou nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes afasta-te. Essa eficácia aqui significa objetivo da função, ou seja, eles estão fugindo do objetivo da função. E com isso, irmãos, é muito triste, não é? Saber que existe aí pessoas que se apossaram do ministério, mas para não levar o conhecimento verdadeiro. Estão sendo usados, não sei por quem, mas talvez você possa saber, para mim não falar aqui quem é o inimigo contra a obra de Deus. Vou ter uma explicação rápida aqui para vocês. Edifica um ministério no alicerce, ou seja, edifica um ministério no alicerce cristã. Uma explicação rápida, tá? Edifica um ministério no alicerce cristã, o evangelho é a base, usam a cruz como símbolo, fecharam a porta da salvação. Até o Salvador ficou para o lado de fora. É o que acontece hoje, como diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Aqui está falando da igreja de Laodiceia. Estão deixando o Senhor Jesus para fora. Já sempre estou repetindo em alguns estudos que estamos no tempo de Laodiceia. E aqui nós vamos falar novamente mais abaixo no decorrer do estudo aí, tá? Olha, com o crescimento da igreja, consagraram homens sem chamada. No Velho Testamento tem um próprio exemplo do profeta Samuel. Ele iria fazer o mesmo. Só viu a aparência dos filhos de Jessé. Quando chegou Eliabe, ele recebeu essa orientação de Deus aqui, ó. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 e 7. Enche o teu vaso de azeite, vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Eu conheço muitos que foram consagrados por chamada de Deus, outros por chamadas do homem. Esses nunca estiveram no campo de uma evangelização, não tiveram experiência lá na seara para ganhar almas. Foram consagrados por homens por algumas afinidades de estudo secular, de padrão financeiro, de poderes aquisitivos. Aí o ministério e a igreja está hoje como vocês estão vendo aí. Mas eu vou passar o ensino para vocês não ficarem tristes em olharem para essas coisas. Vamos ao estudo. Muitos ministérios cumprem o ídolo do Senhor Jesus, só para justificar as suas finalidades. Anunciam a salvação sem amor ao próximo. O evangelho é uma melhoria de vida e a cruz é a garantia. É aí o que? Venham para a nossa igreja que você vai mudar, vai melhorar. Não pregam a salvação, não tem amor pelas almas. Fizeram do ministério uma escada, sabe? Que hoje é assim, quem é consagrado a diácono, logo ele espera ser consagrado a presbítero. Quem é pastor, logo espera assumir um cargo de uma posição mais elevada como um pastor presidente. Isso dependendo de quem está na administração geral da atividade do ministério da igreja, que tem muitos núcleos no Brasil, vamos dizer assim. Então querem fazer uma escadinha do ministério. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Alguns administram pelo entendimento, pela mente. E os que assim procedem irão dar conta ao Senhor Jesus. Eu tenho um estudo aí que breve vou lançar ele, que o Espírito Santo me deu, sobre o tribunal de Cristo. Aí nós vamos compreender aí o que acontecerá com pessoas que tomaram posse da palavra e anunciam sem amor. E até aqueles que serão salvos passarão pelo tribunal de Cristo para dar conta das suas obras. Mas vamos lá. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12, por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ainda Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, nos diz assim: nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas daquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos em línguas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus vai responder: então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Difícil será ouvir isso, hein? Mas não entrarão no céu. Serão julgados para o juízo, levados para o juízo final. Deus já enviou a operação do erro. Vivemos hoje num sentido que Deus permitiu a operação do erro dentro dos ministérios ou dentro da esfera cristã da igreja da nossa geração. Muitos estão cauterizados, sendo enganados, não entendem o que estão acontecendo. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, mas o Espírito expressamente diz que muitos nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é apostatar? Renunciar à fé verdadeira e adorar uma outra crença, outro tipo de fé, que não é a fé no Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus. Cauterizar, consciência endurecida, já não sentem o erro. Já cauterizou a ferida, o machucado que tem aquela marca de cicatriz. Cauterizou. Pode bater ali que não sente dor. O Espírito Santo nos revela, estamos na época da igreja de Laodiceia. Os mornos só têm aparência cristã, realizam cultos com muito fervor, chegam ao êxtase espiritual humano, né? Perdem o sentido pela emoção.
Para onde foi a adoração do segundo culto? Apocalipse 3, 16 e 19 diz assim: assim porque as mornes nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, eu repreendo e castigo todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. É uma mensagem de ensino para conscientização e orientação de muitos irmãos. Eu vou parar aqui, essa é a primeira parte, e vou passar para a segunda parte.